Os Reis dos Hebreus. Então, hoje a parte 2. Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é apresentado pela congregação Beit Mashiach. Dando sequência ao estudo anterior, nós vamos falar sobre os Reis dos Hebreus. Então, hoje a parte 2. Dando continuidade ao estudo sobre o rei dos judeus, vamos ver como foi a vida dos descendentes do rei Davi. Abiam, filho de Roboão, assume o reino de Judá, mas reinou apenas 3 anos e foi tão desobediente ao Eterno quanto seu pai. Roboão e Jeroboão, rei de Israel, guerrearam durante toda a sua vida. Abiam também guerreou contra Jeroboão. O Eterno concedeu um filho a Abiam e este o sucedeu. Então, esse filho chamava-se Asa. Quando Asa assumiu o governo, Jeroboão estava no 20º ano do seu reinado em Israel. Asa agiu diferente do seu pai e do avô, pois fez a vontade do Eterno. Ele removeu as abominações do meio do povo e reinou por 40 anos. Vamos ver o texto que trata sobre isto. Está no primeiro livro dos Reis, capítulo 15, dos versos 11 a 14, que diz assim: Asa fez o que o Eterno aprova, tal como Davi, seu predecessor. Expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que o seu pai havia feito. Chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e o queimou no vale do Cedron. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Eterno durante toda a sua vida. Jeroboão reinou 22 anos em Israel, e após a sua morte, seu filho Nadab reinou no seu lugar por 2 anos, mas, diz o texto aqui, no 1º dos Reis, capítulo 15, verso 26. Fez o que era mal aos olhos do Eterno e andou nos caminhos do seu pai e no pecado que seu pai levou Israel a cometer. Então, o seu irmão Baasa o assassinou e reinou em seu lugar. Vamos ver o que diz o texto no 1º dos Reis, capítulo 15, versos 27 ao 30, que diz assim: Baasa, filho de Aías, da casa de Issachar, conspirou contra ele e o matou em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa matou Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. Não deixou ninguém com vida. Exterminou todos, segundo a palavra do Eterno, anunciada por meio do seu servo Aías, um profeta de Siló. Por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e pelos que havia levado Israel a cometer, por causa da provocação com que havia irritado o Eterno Deus de Israel. Bem, Baasa reinou por 24 anos, mas também falhou diante do Eterno. Assim diz o texto do 1º dos Reis, capítulo 15, verso 34. Fez o que era mal aos olhos do Eterno
e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual havia feito Israel cometer. Mais uma vez, a maldição do Eterno foi proferida contra um mau rei. Na sequência, lá no primeiro dos reis, capítulo agora 16, versos 3 e 4, diz assim: Por isso, Baasa, vou exterminar você e os seus descendentes, e vou fazer com a sua casa o que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Se alguém da casa de Baasa morrer na cidade, os cães o comerão. E se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Baasa morreu e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Elá reinou 2 anos em Israel e foi traído e assassinado. Assim diz no texto, no capítulo 16 da primeira dos reis, versos 9 e 10, que diz assim: Zimri, seu servo, comandante da metade dos carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tisra, bebendo e embriagando-se na casa de Arsa, seu encarregado em Tirsa. Zimri entrou na casa, atacou Elá e o matou. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e Zimri reinou em lugar de Elá. Zimri executou o juízo do Eterno contra Baasa. Então, no texto do 1 dos Reis 16, verso 11 e 12, diz assim: Logo que começou a reinar e se assentou no trono, Zimri matou todos os descendentes de Baasa. Não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim, Zimri exterminou todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Eterno anunciada por meio do profeta Jeú contra Baasa. Pela conspiração de Zimri e pelo assassinato de Elá e toda a descendência de Baasa, ele só reinou 7 dias. E por ter sido reprovado pelo povo de Israel, ele foi sitiado, suicidou e morreu queimado no palácio real de Tisra. O povo de Israel, então, escolheu Omri, o comandante do exército, para suceder a Zimri, e ele reinou 12 anos. Contudo, vamos ver o que diz o texto. 1 dos Reis 16, verso 25, diz: Omri fez o que era mal aos olhos do Eterno. Fez pior do que todos os reis que vieram antes dele. Após a morte de Omri, seu filho Acabe reinou em seu lugar e reinou 22 anos. Vamos ver quem é esse Acabe. 1 dos Reis 16, versos 30 e 31. Acabe, filho de Omri, fez o que era mal aos olhos do Eterno, mais do que todos os reis que vieram antes dele, como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu Baal e o adorou. As coisas para Israel estavam indo de mal para pior. Nenhum dos reis que assumiu o reino das 10 tribos obedeceu ao Eterno. Cada um fazia pior do que o outro. Então, seguindo essa tendência de todos os reis das 10 tribos de Israel, ele pecou seriamente. Então, já seguindo agora no verso 33, no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, diz assim: Acabe fez também um poste da deusa Aserá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o eterno Deus de Israel do que
todos os reis de Israel que vieram antes dele. Elias foi a voz do Eterno para se opor a esse rei idólatra. Vamos ver o que diz o texto no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versos 20 ao 25. Diz assim: Acabe perguntou a Elias: Então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu: Achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Eterno. Eis que trarei mal sobre você, arrancarei a sua posteridade e exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que você me irritou e levou Israel a pecar. Também de Jezabel, o Senhor falou: os cães devorarão Jezabel dentro das mulheres de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Eterno, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Acabe morreu como havia sido dito que seria, bem como Jezabel. Vemos o quanto o Eterno leva em conta as nossas ações e, ao mesmo tempo, o quanto ele é misericordioso. Um exemplo aqui que Acabe, quando ouviu a sentença da parte do Eterno, ele se humilhou diante do Eterno e foi poupado de ver toda a desgraça com os seus descendentes. Olha só o que aconteceu no livro dos Reis, primeiro dos Reis, 21, verso 27 a 29. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Eterno veio a Elias, o tisbita, dizendo: Você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. É confortador nós sabermos que o Eterno fica atento aos nossos atos, pois tudo ele leva em consideração. Isso é importante. Já em Judá, durante os 40 anos do reinado de Asa, aconteceram todas essas coisas que nós vimos. Asa estava reinando e um rei após outro de Israel, um pior do que o outro, foi acontecendo. E em Asa, em Judá, as coisas eram diferentes. Então Asa foi obediente às determinações do Eterno e experimentou bênçãos durante o seu reinado. Mas durante o 4º ano do reinado do rei Acabe, morre Asa, e o seu filho Josafá reina em seu lugar. Então, o primeiro livro dos Reis, 22, verso 43, diz assim: Josafá andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto aos olhos do Eterno. Já em Israel, 1 dos Reis 22, 40. Assim, Acabe morreu e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Conforme foi predito pelo Eterno, os descendentes de Acabe seriam depravados quanto os seus antecedentes. Então, 1 dos Reis 22, 53 diz assim: Fez o que era mal aos olhos do Eterno, pois andou nos caminhos do seu pai, bem como nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e levou Israel a pecar. Coisa terrível.
A pessoa não peca sozinha. Eles, como reis, ao pecarem, ainda levavam o povo a pecar junto. Isso era uma coisa terrível diante do Eterno. Então, Acasias sofreu um acidente no palácio e se feriu gravemente. Mas para saber se morreria ou não, ele enviou seus servos para consultar o Deus de Ecrón, ao invés de consultar o Deus de Israel. E isso lhe custou caro. Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 1, verso 16 e 17, diz assim: Elias disse ao rei: Assim diz o Eterno, por que você enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrón? É porque não há Deus em Israel cuja palavra se possa consultar? Portanto, da cama em que está deitado você não sairá mais, você certamente morrerá. E assim Acasias morreu, segundo a palavra do Eterno anunciada por Elias. E Jorão, irmão de Acasias, começou a reinar em seu lugar, no segundo ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Isso porque Acasias não tinha filhos. Enquanto isso, em Judá, aí vamos ver, estamos partindo de Israel para Judá, de Judá para Israel, estamos vendo as coisas são simultâneas. Voltando agora para Judá. No segundo livro dos Reis, capítulo 8, verso 16. No quinto ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, quando Josafá ainda reinava em Judá, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Após os 25 anos de reinado de Josafá, onde Judá teve um bom testemunho do seu rei, Jeorão interrompe o tempo de fidelidade e reina como um déspota opositor ao Eterno. Diz o texto de 2 dos Reis 8, verso 18 e 19, que diz assim: Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Eterno. Porém, o Eterno não quis destruir Judá por amor a Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. O Eterno suportou Jeorão por 8 anos. Mas é incrível isto. O homem que vê a bênção em Judá, enquanto a fidelidade, sabe que Israel está mal, porque os reis de lá são maus, aí ele casa então com a filha de Acabe e bagunça sua vida. É uma coisa terrível. Morreu Jeorão e Acasias, seu filho, reinou no seu lugar. Mas Acasias seguiu o mesmo caminho do seu pai e só reinou por 1 ano. Nesse meio tempo, em Israel, o Eterno instruiu o profeta Eliseu a ungir Jeú, um capitão do exército, como rei de Israel no lugar de Jorão. Então, o segundo dos Reis 9, versos 6 e 7, diz assim: Então Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem derramou o azeite sobre a cabeça de Jeú e lhe disse: Assim diz o Eterno Deus de Israel: Eu o ungi para ser rei sobre o povo do Eterno, sobre Israel. Você porá fim à casa de Acabe, seu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Eterno. Jeú matou Jorão, e também o rei de Judá, Acasias, que estava visitando o rei de Israel. Jeú acabou com o culto a Baal trazido por Jezabel a Israel, mas não levou o povo ao Eterno, porque manteve ainda
os bezerros de ouro que Jeroboão havia feito. Segundo diz o texto de 2 dos Reis, capítulo 10, verso 28 e 29, que diz assim: Assim Jeú acabou com o culto a Baal em Israel. Mas Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e este levou Israel a cometer, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Jeú reinou em Samaria por 28 anos. Então, lá o texto de 2 dos Reis 10:35 diz: Jeú morreu e foi sepultado em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Em Judá, a mãe do rei Acasias deu golpe e reinou no lugar do filho. 2 dos Reis 11, de 1 a 3, diz assim: Quando Atália, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei que seriam mortos, e o pôs, juntamente com a sua babá, numa câmara interior. E assim o esconderam de Atália, e ele não foi morto. Joás esteve com ela, escondido na casa do Eterno durante 6 anos, e Atália reinava no país. O sacerdote Joiada, que protegeu o filho do rei, agiu para que o exército tomasse o menino e o coroassem como rei de Judá, e Atália, ela foi morta pelos seus crimes e também para a proteção do rei. Vamos ler o texto de 2 dos Reis 11, versos 19 até o 21. Diz assim: Reuniu os capitães dos sacários, os da guarda e de todo o povo da terra, e todos estes conduziram o rei desde a casa do Eterno até o palácio real, passando pelo portão da guarda. E Joás sentou-se no trono dos reis. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram Atália à espada junto ao palácio real. Joás tinha 7 anos de idade quando o fizeram rei. E Joás foi fiel ao Eterno e cuidou da manutenção do templo, porque o sacerdote cuidou dele durante 6 anos. Então, Joás reinou 40 anos e foi assassinado, e seu filho Amazias reinou em seu lugar. Em Israel, Jeoacás, filho de Jeú, começou a reinar em Samaria. Segundo livro dos Reis 13, versos 2 e 3, diz assim: Jeoacás fez o que era mal aos olhos do Eterno e andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, não se afastou deles. Por isso, a ira do Eterno se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Bem, se algo nós podemos aprender nesses casos, é como se colhe os males feitos contra o Eterno, mas ao mesmo tempo, o quanto ele é longânimo. Vamos ver aqui no 2 dos Reis 13, versos 4 a 6, diz assim: Porém, Jeoacás fez súplicas diante do Eterno, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Eterno deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel se livraram do poder dos sírios e puderam morar de novo em suas casas como antes. Contudo, não se afastaram dos pecados da casa de Jeroboão, e este levou
que Israel cometeu, mas andaram neles, e também o poste da deusa Aserá permaneceu em Samaria. Observamos que a misericórdia do Eterno é sem medida, mas mesmo quando as pessoas recebem bênçãos, nem sempre são agradecidas. E a vida seguiu em Israel sem grandes mudanças. Segundo dos Reis 13, versos 9 ao 11, diz assim: Jeoacás morreu e foi sepultado em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou 16 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, e este levou Israel a cometer, Porém andou nesses pecados. Depois de um tempo, aí está o segundo livro dos Reis 13, verso 13. Jeoás morreu e no seu trono se assentou Jeroboão. Enquanto isso, em Judá, está lá em 2 dos Reis 14, verso 1 ao 3. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, mas fez segundo tudo o que seu pai Joás havia feito. Indo agora de volta para Israel, o que diz o texto, 2 dos Reis, capítulo 14, versos 23 a 26. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Restabeleceu os limites de Israel desde a entrada de Ramate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gate-Hefer. Porque o Eterno viu que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse Israel. Aí, dando continuidade, no 2 dos Reis 14, verso 29, diz: Jeroboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Voltando agora para Judá. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, conforme o texto do 2 Reis 15, de 1 a 3, então no 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Eterno, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Agora indo para Israel, onde nós temos o texto no 2 dos Reis 15, versos de 8 a 10, que diz assim: No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, reinou sobre Israel em Samaria durante 6 meses. Fez o que era mal aos olhos do Eterno, do jeito que tinham feito seus pais. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que esse levou Israel a cometer.
Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, atacou-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Assim o Eterno cumpriu o que tinha prometido, conforme diz o texto de 2 dos Reis 15, versos 12 e 13. Esta foi a palavra que o Eterno falou a Jeú. Os seus filhos até quarta geração se assentarão no trono de Israel. E assim aconteceu. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. E seguiu o padrão dos reis de Israel. Segundo dos Reis 15, 18 diz: fez o que era mal aos olhos do Eterno, durante todos os dias não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Aí o que diz no verso 22 seguinte é: Menahem morreu e Picaías, seu filho, reinou em seu lugar. Todos estes exemplos mostram que em Israel não houve nenhum rei que levasse o povo a servir o seu Deus, o Deus que os tirou do Egito, mas sempre, desde o reino de Davi e Salomão, esses dois reis que andaram fiéis, desde que o reino desses dois reis foi dividido, eles se rebelaram contra o Eterno. Mas uma coisa não foi registrada nos livros dos feitos dos reis de Israel. De todas as 10 tribos que existiram, pessoas, olha bem, não está registrado nesses livros, mas de todas as 10 tribos que fizeram as tribos do norte, Israel, existiram pessoas que quiseram manter a sua fidelidade à Torá e os ensinos de Moisés. E essas pessoas se moveram das terras de Israel e se mudaram para Judá e para Jerusalém. Nós encontramos isto, por exemplo, no texto de Tiago, né? Ou Jacó, capítulo 1, verso 1. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Yeshua HaMashiach, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Ou seja, Jacó, quando escreveu sua carta, ele fez uma carta lembrando que há muito tempo, por causa de seus pecados, as 10 tribos foram levadas pela Síria, foram totalmente misturadas, assimiladas, não se tem mais notícias dessas pessoas, porém, dentre estes, aqueles que queriam continuar servindo ao Eterno, não quiseram adorar os 2 bezerros de ouro que foram feitos por Jeroboão. Eles não aceitaram isso, então eles se mudaram para Judá. E mantinham, então, uma identidade de tribos. Era uma quantidade de pessoas que podiam ser identificados e tinham a sua herança de tribo, a sua identidade. E mantiveram-se até a época depois de Yeshua. No 1º século ainda se sabia. As 12 tribos estavam representadas em Judá, certo? Enquanto que todos os outros foram exterminados. Nós temos também várias citações do Brit Hadashah sobre pessoas de várias tribos, significando que as tribos do norte foram dispersas e perdidas, mas as que permaneceram em Judá continuam até os dias de hoje, para que se cumpra sempre a palavra do Eterno em suas promessas. Vendo isso, mantenhamos a nossa confiança plenamente fundamentada no nosso Criador. Ele nunca falha. Nós vimos muitos reis levando o povo a pecarem. Nós vimos outros que foram obrigados a fazer coisas duras, até contra a própria família, como o rei de Judá, para manter-se fiel ao Eterno. Bem, toda essa história real que se passou
mostra a fragilidade humana, como as pessoas se esquecem do eterno com facilidade, mas ao mesmo tempo, como eventualmente encontramos sempre a fidelidade do nosso Deus em se compadecer de nós quando nós nos arrependemos. Não terminou ainda. Terminamos a segunda parte, mas daremos continuidade para ver o que aconteceu com a descendência de Davi entre os reis dos hebreus, na parte 3, que virá posteriormente. Que o Eterno nos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.